Boa tarde, gente. Obrigada, André. Um prazer vir depois de você. A gente vai continuar aqui. E eu com a Gabi vamos apresentar do VHS ao TikTok, a construção da identidade na era das redes, né? E inicialmente a gente vai falar um pouquinho da gente, porque a gente já é parceira de algum tempo, não é de agora. E eu sou a Carol Miranda, para quem não me conhece. Eu sou psicanalista, tenho um percurso atravessado por algumas instituições, tenho pós-graduação em psicanálise contemporânea no século XXI, faço pós-graduação em psicanálise e adolescência. Para mim, contemporaneidade, acolhimento, autenticidade é extremamente importante para a clínica e acredito ainda mais para a clínica do adolescente, né? Acho que até a Lu comentou que o Sandro sempre fala sobre a gente ter a linguagem do adolescente. Então, contemporâneo é muito importante para estar junto da clínica desse adolescente. Então, esse é um lugar que eu falo, é de onde eu venho, e eu, junto com a Gabi, a gente está aqui, né, Gabi? Estamos juntos aí há, sei lá, uns 2 anos, não é, Carol? Eu podia colocar aqui, né, eu passo por dentro da escola, das universidades há muitos anos da minha vida, faz parte do meu chão, gosto muito, às vezes fico um pouco chateada com essas instituições, mas gosto muito de estar ali dentro. Mas eu gosto mesmo de pensar que eu sou uma psicanalista que gosta de escutar, se é que existe algum que não goste, mas eu gosto muito dessa escuta do adolescente, porque ela é uma escuta diferente, ela não é uma escuta, às vezes ela é uma escuta que precisa ser provocada, sabe, que precisa ser instigada. E eu gosto muito de brincar, tive que reaprender a brincar, então a criatividade passou a ser, assim, fonte de inspiração na minha vida, e com isso meu filho me ajuda nessa trajetória, e a clínica do adolescente, a minha clínica do adolescente ela é muito permeada por esse brincar, assim, eu gosto muito de a gente poder falar de assuntos muito sérios, mas de um jeito divertido também. Trabalho com mediação de conflitos em escolas, esse é um chão que eu gosto muito, mas que também para mim é muito desafiador. Hoje em dia, os conflitos dentro das escolas, eles não são mais conflitos, eu acho que os conflitos sempre existiram, mas eles vêm ficando, assim, bastante difíceis, a gente lida com racismo, a gente lida com homofobia, a gente lida com muita violência, não só verbal, mas também física, seja entre os adolescentes e entre professores, né, com os professores, a gente vê aí um cenário de muita violência com os professores. Então, estou aí, né, a minha primeira formação é na área da educação, fiz formação em licenciatura, depois fui um pouco para a área da administração e acabei indo para a psicanálise, fiz algumas formações na parte de psicanálise, infância e adolescência, sou muito fã, sou membro do NEPA, e estou aí com a Carol apresentando, né, o podcast do NEPA, que é o Cipapod. E era isso, Carol, bora lá, que a gente tem bastante coisa para falar, não dá para ficar falando da gente só. É que eu ia falar, não dá para perder tempo, não dá para esquecer de fazer um jabazinho, né, gente? A gente fez, assim, ó, muitos testes, galera, para a gente não extrapolar o tempo, mas a gente não garante nada para vocês, porque eu e a Carol falamos para a Dedéu. E o Sandro avisou, estreou hoje a segunda temporada do Cipapod, que eu e a Gabi somos host lá, então quem se interessar, gente, por favor, vai conhecer, é super legal. Tem a primeira temporada e o primeiro episódio da segunda tá bem legal também. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse lugar, né, sobre essa identidade. Então, a Gabi fez essa frase que eu achei super legal, que é: se antes rebobinávamos fitas, hoje deslizamos telas, o gesto muda, mas a busca é a mesma. Quem sou eu diante desse outro? A gente quis contextualizar um pouco de quem que é esse sujeito adolescente de hoje, né? Então, a gente quis olhar para os adolescentes das outras épocas, né? A gente quis trazer como que esse processo veio acontecendo durante o tempo. Então, a gente fala de um início de mídias físicas, né, de um processo bastante limitado, analógico de produção, era um processo de interação passiva, então alguém gravava, tirava uma foto, estava todo mundo ali agindo naturalmente, aquele momento era registrado, né, era uma gravação linear, então começo do aniversário, o que está acontecendo no aniversário, ou parabéns, e aí aquela filmagem acabava por aquele momento, as fotos, né, tem uma ordem ali que acaba sobre aquele evento, com
quantidades limitadas de fotos, a gente não tinha fotos infinitas, era um material que a gente produzia para um ambiente muito familiar, muito privado, muito só para quem está ali, só para quem participou, só para quem é próximo, né, Gabi? Quando eu comecei a pensar sobre essa temática que a gente resolveu falar, e comecei a montar, né, o cronograma de apresentação, uma das cenas que me veio muito na memória foi todo final de semana, toda sexta-feira, fim de tarde, o meu pai me buscava na escola e a gente ia na locadora alugar uma fita VHS para assistir no final de semana. Então, existia um ritual, né, que foi deixando marcas, e aí, às vezes, a fita não rebobinava, enrolava, dava ruim, a gente não conseguia ver o filme, e você não via o filme, porque você tinha que voltar na locadora no outro dia para poder trocar a fita, e às vezes não tinha uma cópia daquela fita, você tinha que escolher outro filme e tal. Então, eram processos que demandavam tempo e paciência, né? Eu acho que guardem essas duas palavras com vocês, né? Quando a gente pensa nessa cronologia, assim, tempo e paciência. Isso que a Carol falava, a gente fazia uma festa, foto era só em eventos, né? Grandes eventos. Então a gente fazia um aniversário, a gente tinha uma reunião de família, ou a gente tirava férias, ia para a praia, fazia-se as fotos. E tem uma coisa muito legal que eu fico pensando nesse processo das fotos, é que a gente não tinha a menor ideia do que ia sair dali. Não existia a menor ideia. E as coisas, de novo, demandavam um tempo. Você fazia a foto, você tinha que esperar terminar todo aquele filme, então, como era uma coisa rara, digamos assim, a gente não saía fazendo foto para terminar o filme, não, a gente fotografava só coisas especiais, momentos especiais. Então, às vezes, um filme, você levava uma semana para utilizar. E aí você ia até o lugar de revelar e tinha que esperar a revelação, né? E rezando para que o filme não tivesse sido velado, para que não tivesse acontecido nada e tal. E quando você buscava as fotos, a gente às vezes nem lembrava que fotos que tinham, em que momentos a gente tinha tirado as fotos. Então era muito legal de ver as memórias, porque você ia lembrando. A foto naquele momento, ela era uma memória. Guardar uma lembrança. Ela não era uma exposição para o outro, ela era algo para mim, né? Então, essa é um pouquinho dessa cronologia, né, que a gente para pensar, assim, do VHS, era uma coisa mais privada, mais minha, mais interna. Quando a gente vai para essa época da mídia digital, de redes sociais, a gente tem isso que a Carol colocou ali, o acesso ilimitado. Você vê o mundo, você pesquisa o mundo, você tem acesso. Hoje, você não precisa, esses dias eu escutei isso de um adolescente, eu não preciso mais viajar até a França para poder fazer uma foto na Torre Eiffel. Eu posso fazer uma foto na tela do meu computador. Então, é muito louco se a gente parar para pensar isso, eu acho muito louco, né? E a gente sai desse lugar do privado, do íntimo, né, mesmo que em alguns momentos coletivos, e vai para o mundo, onde o que eu produzo, a Carol às vezes me diz isso quando a gente está fazendo gravação de Se Pá Pode. Nossa, a gente tem que ter cuidado nisso, a gente tem que ter cuidado naquilo, porque a gente não sabe onde vai parar, e a gente não sabe onde vai parar. Né? Acabou a privacidade, acabou o íntimo, não se sabe onde vai parar. Carol. E esse lugar que a gente não sabe para onde vai, e essa gravação ilimitada, ela é de acesso, fica para sempre, né? Não tem como eu ter controle sobre isso, né? Eu não estou num ambiente privado. Ela vai reverberar e pode acontecer, e hoje a gente tem um fenômeno muito louco, que é viralizar. Se algo viralizar, acabou o limite é global. Eu não sei quem conhece, mas teve uma coisa que viralizou, que é a irmã Hong. Quem não sabe o que é, vai descobrir, porque é uma coisa muito doida que tem na internet. E é um negócio que aconteceu na China. Viralizou para o mundo inteiro. Por exemplo, aquela situação do CEO que estava com a amante no show, o mundo ficou sabendo. Então, a gente não tem noção para onde vai as coisas. A gente não sabe o quanto isso vai reverberar. E a gente parou de... Então, assim, um aniversário em que eu posto algo, e se algo acontece, pode ir para onde a gente for, para qualquer lugar. Quantos vídeos a gente não vê em redes sociais de aniversário de criança pequena que aconteceu alguma coisa muito engraçadinha?
é um aniversário de criança, que todo mundo vê, que todo mundo tem acesso. Então, ter noção de o quanto isso extrapolou é muito importante para entender o adolescente que está hoje. E a pergunta que fica, sempre fica: quem sou eu? Seja para o adolescente do VHS, seja para o adolescente do TikTok. Vamos lá, Gabi. Vai lá. A formação da identidade do adolescente, a gente vai entender um pouquinho de uma visão um pouco psicanalítica, né? A gente vai pegar esse recorte. Até queria comentar que a gente fala, embora a gente tenha falado bastante hoje sobre identidade, sobre adolescência, a adolescência é um conceito muito atual, gente. Se a gente vai pensar em adolescência, a gente vai falar de uma ideia moderna, né? A gente começa a ver o termo, acho que adolescência, lá para 1900, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a ver coisas nesse sentido, de uma instância subjetiva, de um espaço entre a adolescência e a vida adulta. Então, antes disso, a gente não tinha. Então, se a gente for pensar, o conceito adolescência, né, o tempo subjetivo adolescente que existe, é um conceito de 125 anos. A gente sabe que existem o gênero de homem e mulher desde sempre na humanidade. E até hoje a gente pergunta o que querem as mulheres. Imagina um conceito de adolescência que só tem 125 anos. E aí a gente vai falar de um conceito de adolescência na era digital, que deve ter o quê? 25 anos, no máximo. Então, assim, é um lugar de um recorte histórico muito específico que a gente está fazendo aqui do que a gente está falando. E aí, olhando para essa ideia de adolescente dentro da ideia da psicanálise, o Freud ele nunca falou sobre adolescência, né? Acho que alguém comentou aqui nas apresentações, mas o que ele fala é sobre a puberdade. No 3 ensaios sobre a sexualidade, ele traz esse período como um período biológico, né? Uma mudança biológica. Ele não necessariamente trabalha de um lugar subjetivo sobre a adolescência, mas a construção do Freud e depois do Erikson, ele vai falar sobre essa construção do eu. Então, esse lugar desse processo que, apesar de ser biológico, porque a experiência de viver um corpo diferente do que eu tinha na infância, ela é uma experiência, ela vai me marcar, ela vai ser diferente, ela vai ser predominante para elaborar essa identidade, mas ela também é atravessada pelas experiências subjetivas. Então, do eu consigo, do eu pertenço, do ambiente que eu estou, da experiência que eu tenho com aquilo que tem ao meu redor. O Ferencz, ele também vai trazer esse processo de amadurecimento afetivo, que é atravessado na adolescência, na verdade, que é atravessado durante a nossa vida inteira, mas na adolescência especificamente, com conflitos reprimidos na infância. E o Freud vai falar disso, né? Ele vai falar do retorno do recalcado. Então, coisas que eu vivi na infância, elas vão retornar na adolescência. A gente vai reviver certas coisas que a gente não pode reviver na infância, porque eu não tinha o vocabulário necessário, porque eu não tinha a compreensão necessária, porque eu não tinha o corpo necessário para viver aquilo que me atravessava. E agora, na adolescência, eu posso viver tudo isso de um outro lugar. E eu vou viver situações que vão me provocar a entrar em contato com isso que eu recalquei, que é o traumas que eu vivi. Então, se a gente vai falar de uma criança, um exemplo, assim, né, hipotético, vai falar de uma criança que viveu num ambiente extremamente violento, a gente vai ver o quê? Um adolescente que vai reverberar isso de algum jeito. Como que ele vai reverberar? Ele vai passar por ser um adolescente violento também? Ele vai ser um adolescente recluso? Não vai ter muitas amizades? Não, ele vai ser um adolescente extremamente expansivo, porque ele vai entender que se as pessoas gostarem de mim, não tem por que elas serem violentas, agressivas comigo. A gente não sabe como isso vai reverberar, mas a gente entende que o processo subjetivo exime, é necessário para que essa identidade seja desenvolvida, seja elaborada, né? Assim como ele pode ser um adolescente extremamente agressivo, né? Porque ele foi moldado por esse ambiente. O Winnicott vai falar para a gente também um pouco sobre esse ambiente, sobre como a gente é moldado por esse ambiente. Eu acho que o mais legal de tudo na psicanálise é que não tem certo e não tem errado. Para mim, esse é o mais bonito da psicanálise. A gente tem o eu, o indivíduo, que precisa ser olhado na sua integralidade, corpo e mente, né? Mas quando a gente está falando de adolescência,
eu acho que é bem importante a gente guardar isso, que o Freud, ele nunca falou sobre esse sujeito adolescente, em como ele se integrava nesse corpo e nessa mente, nesse social. Ele falava de um indivíduo, não especificamente nesse momento da vida, né? Ele fala da puberdade, que é essa transformação do corpo, que vai interferir na mente, mas que tem muita coisa além, né? A gente está falando aí de um luto de uma infância, a gente está falando de uma separação de pessoas que foram referência durante toda a nossa vida, né, até então, e a gente está falando de novas referências, de novas formações, de novos grupos. O André antes falava da tatuagem, e a tatuagem, quando a gente pega ela no início dos tempos, ela tinha muito uma questão ritual de pertencimento, de identificação de grupos. E até hoje tem, né, determinadas tatuagens, elas têm uma simbologia que representa um grupo. Eu acho muito engraçado se a gente pegar, por exemplo, hoje uma imobiliária chamada Remax, a Remax, ela tatua nos seus membros, obviamente para quem quer, um balão, que é o símbolo da Remax, eles têm tatuado, é uma identificação, é um tipo, eu pertenço a este grupo, eu faço parte daqui, né? E a adolescência é esse momento da vida em que a gente começa a olhar para os lados e pensar, ok, eu pertenço a essa família, mas eu pertenço ao mundo também. E quando a gente pensa na mudança do VHS para o TikTok, tem uma baita diferença, porque não é só mais este grupo aqui, né? Então, eu, quando fui adolescente, e penso que a maioria da minha geração, eu ia para a escola e eu me comparava com a pessoa que estava do meu lado, com a minha colega, com os colegas que estavam dentro daquela escola. As adolescentes de hoje, elas abrem uma tela de celular e existe um outro ali do outro lado, existem milhares de outros, elas se comparam com o mundo. E aí a gente entra num contexto que às vezes se torna difícil de lidar e que na diferença geracional que a gente vai falar mais para frente se torna muito visível, que é o que eu, mãe, pai, educador desse jovem, faço com isso quando eu não vivi isso, quando eu não tenho nem ideia do que isso simboliza, porque eu não passei por isso. Carol. Eu acho que é importante a gente ressaltar que isso que a gente está falando é um processo. Essa base, inicialmente, é um processo de desenvolvimento de identidade adolescente. Então, é da galera do VHS até a galera do TikTok. Esse processo do eu, esse processo da subjetividade, esse processo do ambiente que eu tô, tudo isso atravessou todos nós no nosso processo e vem atravessando e vai ser sempre assim, né? A gente é feito por isso. Mas aí algumas coisas que atravessam e que compõem esse sujeito adolescente, né? Então, a gente falou um pouco já hoje sobre essa questão do pertencimento, sobre querer fazer parte. A gente falou um pouco sobre esse corpo novo, né? Esse lugar biológico que antes não existia e que agora eu tenho que lidar com esse corpo, que eu tenho partes do corpo que cresceram, que mudaram, que são diferentes, que falam, que tem sensações diferentes que eu não tinha antes, eu tenho que lidar com esse lugar estranho, que eu não tenho mais aquele corpo. E eu vou ter ligado só com essa perda desse corpo que não existe, desse luto que eu vou fazer sobre não ser mais a criança querida. Eu vou estar nesse lugar, né? Eu vou estar perdendo coisas, ganhando coisas, mas perdendo também. Eu tenho que lidar com esse luto do que está acontecendo. Novos desejos, que às vezes vão ser diferentes daqueles que os meus pais fizeram para mim, que de certa forma eu construí junto com meus pais durante a infância, e agora neste momento nada daquilo faz mais sentido para mim, eu não quero mais aquilo, eu quero pertencer, mas não necessariamente mais à minha família, eu quero pertencer a outros grupos. Então, tudo isso vai fazendo parte do adolescente, essa sexualidade. O corpo mudar, o Jean-Jacques Raciel vai falar, que eu até apresentei bastante no último seminário, sobre a sexualidade e o corpo. Eu tenho esse corpo que mudou, mas eu também vejo que o corpo do outro mudou. Eu percebo que eu sinto atração pelo corpo do outro, que eu desejo o corpo do outro. E, consequentemente, eu vou entender que eu quero ser desejado, que as pessoas vão olhar para o meu corpo. E eu quero que esse desejo aconteça comigo, né? Meu filho vai fazer 12 anos agora. E ele sempre foi uma criança que nunca quis ficar em casa. Nunca quis. Chegava no final de semana, ele me dizia assim, pra onde é que nós vamos hoje? Eu digo, vamos ficar em casa. Tá louco? Casa não, vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Ele sempre foi da praça, sempre na rua. Ele, vamos ver um filme no cinema. Nunca ele gostava de ficar em casa. Aí,
Esses dias eu disse assim para ele, vamos sair no final de semana. E ele me disse assim, não, tô a fim de ficar em casa hoje. Eu falei, ué, o que deu? E ele, mudei. Agora eu tô gostando mais de ficar na minha casa, tô gostando do meu espaço. Então a gente vai vendo essa mudança acontecer nesse corpo e nesse desejo que vai se transformando, né? E o quanto eles vão se apropriando disso, e o quanto para quem está nesse lugar de cuidador, que acompanhou esse crescimento, muitas vezes é um choque. Você pensa assim, é outro ser que está brotando aqui na minha frente, que está se desenvolvendo. E o que eu faço com esse novo ser? Eu digo, tá, mas vai ficar em casa fazendo o quê? E ele, de boas. As respostas são assim, monossilábicas, de boas. E você tem que, sabe, é que nem espremer limão. Você vai, espreme para sair lá meia dúzia de gotas e você transformar aquilo num suco, assim, e poder, né, entender o que está por trás daquele de boas, o que está por trás, a linguagem vai mudando. Eu acho que é importante a gente pensar isso, porque quando a gente pensa no adolescente, a gente pensa muito nessa mudança corporal, eles crescem, né, começam a ter cheiros, começam a ter espinhas, esse corpo que se desenvolve, os pelos que começam a surgir, mas a gente também precisa começar a prestar atenção nessa linguagem. Meu filho sempre gostou de rock, e era o maior orgulho do pai o filho pequeno gostar de rock. Na formatura do ensino, veja bem, do ensino infantil para o fundamental, ele botou Led Zeppelin. Até que um dia ele chegou, a gente tem uma playlist conjunta, já contei isso em alguns lugares aqui, e ele me disse assim, eu quero botar funk nessa playlist. Então, essa linguagem, esse desejo, esse ser que está em transformação, e que ora gosta do funk, ora gosta do pagode, ora quer de novo ouvir o rock, ora é uma montanha russa de vai e vem, que você fica assim, mas quando você acha que você está começando a conhecer aquele indivíduo, ele pum, vem com outro desejo, vem com outra coisa, mas não era isso, mas não era aquilo, mas agora é assim. E a gente fica perdido, a gente que é mãe, pai, educador, fica nesse lugar perdido. A psicanálise, eu vejo a psicanálise na adolescência muito de um lugar de liberação desse desejo, mas sobretudo de organização. Porque eles também não sabem muitas vezes do que eles gostam. Porque eles olham uma adolescente que eu atendo, que ela começou os atendimentos, ela tinha uma melhor amiga. Passou 6 meses, hoje a melhor amiga não é mais, ela odeia aquela menina, não é mais aquela. E aí, a consequência da mudança da amizade é que boa parte do jeito dela se vestir, da forma dela se relacionar com os outros na escola, mudou. Porque a pessoa de referência na vida dela mudou. E a adolescência é um pouco disso, é essa mudança constante, esse vai e vem que às vezes nos assusta e nos faz pensar, cara, mas ele não sabe o que quer. Nunca sabe, cada hora é uma coisa, quando é que ele vai... E é exatamente isso, ele não sabe o que quer. E a clínica psicanalítica, entre aspas, e a clínica psicanalítica vai ajudar ele a organizar esses tantos quereres, esses tantos não quereres, para ele começar a ir dando forma para novamente, esse novo corpo. Cara, é muito bonito. Eu acho muito bonito, assim, de ver o processo, assim. E é muito legal o que você está falando, Gabi, porque eu me lembrei que eu tenho também um atendimento em que essa pessoa teve uma adolescência, hoje já é adulta, mas teve uma adolescência em que a família mudava muito, né, de cidade em cidade, em cidade, em cidade. E uma coisa que a gente está falando é que tudo isso engloba para produzir essa formação dessa identidade do adolescente, mas que é muito importante esse olhar do outro. Então, essa amiga que você comentou que ela trocou, o olhar do outro mudou. Então, meu corpo mudou, minha identidade mudou, minhas roupas mudaram, aquilo que eu gosto de, estou expressando vai mudar, porque o olhar do outro mudou. E essa pessoa que eu atendo, ela tinha essa questão de mudar muito de cidade, o que ela aprendeu a fazer no processo de adolescência dela? Ela aprendeu a se moldar, porque ela queria fazer parte, porque ela queria pertencer. Então, ela começou a conseguir rapidamente modificar. Então, ela fala, eu já fui do grupo dos nerds, já fui da galera patricinha, já fui da galera que gostava de jogo, já fui da galera do esporte. Por quê? Porque eu queria pertencer. Eu não queria ser a pessoa nova sempre que chegava e não tinha como se encaixar. Então, eu aprendi a me encaixar rápido. Isso custou um processo. Isso custou um processo também de desenvolver uma autenticidade, porque eu estava ali sempre em função do outro.
E isso vai ajudar. Só que o que a gente vê hoje nesse processo de autenticidade, do olhar nessa atualidade, é que este outro não é o coleguinha da escola só. É também quem está do outro lado da tela. Quem está do outro lado do celular. Quem são todos esses outros infinitos que vão me ver para além do meu microcosmo. E isso vai ajudar a construir a identidade desse adolescente. Então, a gente vai passar um pouco sobre algumas gerações aqui, que a gente acho que vai se identificar em algum momento, acho que vocês vão se ver ali. A gente vai da geração do VHS, né? Que é aquela que a gente falou no começo, que tem um lugar muito de um círculo próximo, familiar, um lugar muito mais do analógico, da coisa física, do estar junto, de fazer lembrança, né? De revelar aquelas fotos. Essa frase que a Gabi colocou, a intimidade ainda tinha paredes. Eu acho que faz todo sentido isso, né? Tipo, hoje a gente vai ver que é diferente. Mas naquela época era aquilo, não tinha como reverberar. Na troca em que a gente estava fazendo essa apresentação, a Gabi me falou assim, cara, era assim, a gente combinou de sair no sábado. Tinha que ir, entendeu? Porque não tinha opção de não chegar lá e chegar e não ter ninguém. Se a gente combinou, você tem que estar onde está combinado, senão a pessoa ia e não ia ter ninguém, não existe, é um lugar muito diferente, né? E você fala isso, esses dias eu estava num atendimento, teve um apagão em Portugal, acho que durou um dia inteiro o apagão, e aí eu tenho uma menina que eu atendo que está em Portugal, e ela disse assim, é o fim da humanidade, foi o caos. E aí eu comentei assim com ela, cara, agora você me levou para um lugar, assim, que eu fiquei pensando que eu fui ter internet na vida quando eu entrei na faculdade, então toda a minha adolescência praticamente não teve internet, né? E aí ela me disse, eu disse, eu passei a minha adolescência sem internet. Daí ela me disse assim, quê? Mas como é que você vivia? Parece assim que a gente estava falando um programa do Globo Repórter, do que se alimentavam, como viviam, né? Como é que você vivia? E eu disse, boa pergunta, assim. Então, o que eu falava para a Carol a nossa geração é a última geração que teve esse contato com esse VHS, com esse analógico, e por isso que a gente ainda tem muitos conflitos, por isso que tem coisas que a gente ainda não consegue elaborar bem e pensar sobre. Quando a gente não estiver mais aqui, a geração e óbvio que as coisas continuam em movimento, mas é da internet para frente, e a internet é uma mudança que, para mim, uma vez eu escutei isso de um professor, ele disse a entrada da internet no mundo, ela é quase comparável à entrada do fogo na humanidade. Tamanhas são as mudanças que ela causou. Então, a gente também precisa entender que esse estranhamento que a gente tem quando a gente pensa na nossa adolescência não faz nenhum sentido. Quando a gente olha para a adolescência dos nossos filhos e dos nossos adolescentes, não faz nenhum sentido para eles. É tipo isso, a menina melhor disse, como é que você não morreu? O que você fazia? Como é que você se virava? É absurdamente estranho ficar um dia inteiro sem internet. E aí a gente vai para outras gerações, né? Tipo, a gente vai para a geração que tem MTV, MSN, Orkut. Eu, diferente da Gabi, a minha adolescência já foi uma adolescência que teve internet. A minha infância eu não tive, mas lá para os 11, para 12 anos eu já tinha internet, eu tinha computador na minha casa. E aí a gente vê que é uma outra dinâmica, porque eu já estava em conexão. Então, o adolescente daquele momento era um adolescente que era conectado com os outros adolescentes através pela internet, pelo computador. Acho que não tinha muitos notebooks naquela época, mas pelo computador, às vezes por mensagem, né, de celular. E a gente já vê um processo de padronização de beleza, né? Quando a gente vê o Orkut, por exemplo, das comunidades, já tem uma ideia de estar conectado, da gente se encontrar por temas comuns, né? Da gente ter o blogão, que a gente botava a foto ali, né? Então a gente tirava a foto e a gente queria que as pessoas vissem as fotos que eu tirei. Não era só para aquele círculo íntimo mais, né? Eu estava ali postando algumas coisas um pouco mais livres, um pouco do momento, um pouco sem tanta rigidez, mas eu queria que as pessoas me vissem. Eu me lembro que no Orkut tinha os scraps, que eram os comentários, né, hoje em dia. Os scraps tinham brincadeiras durante, tipo, você ficaria com a pessoa de cima, sim ou não? E aí você já fica. Então, você vê que a valorização da imagem, naquele momento, já acontecia. Eu me lembro de ser extremamente
legal na época, assim, a sua amiga, o seu amigo fazer uma comunidade para você. Então, todos os amigos da Carol. E aí eu tinha não sei quantos amigos. E aí você vai vendo que os números já começam a fazer parte desse imaginário. De ver que, eu tenho não sei quantos amigos na minha comunidade que são amigos da Carol. Então, você começa a ver que a pessoa começa a entrar, né, a adolescente começa a entrar nessa vida da internet, do digital, e esse valor do outro, que eu não vejo, vai começando a fomentar esse meu simbólico, nesse lugar onde eu pertenço, esse lugar da minha identidade, do quanto eu realmente tenho valor, né? Eu acho que a gente até pode passar, Carol, a próxima tela aí, que acho que você deu boa nessa aí, conceituou bem. Depois do Orkut e das mudanças a gente vem a geração do Facebook e do Instagram. Se a gente for pensar, não é tão distante uma geração da outra. A gente quis fazer essa diferença porque a mudança subjetiva acontece de uma forma um pouco mais drástica. Porque quando a gente entra no Facebook e no Instagram, a gente começa a ter uma ideia de performance. Que a gente não tinha antes. Então, os números começam a ficar cada vez mais evidentes. Então, eu começo a ter números de curtidas, eu começo a ter números de likes, eu começo a ter números de visualização, eu começo a ter números de amigos, eu começo a ter muito mais números que dizem muito mais, entre aspas, no imaginário sobre mim. Então, o adolescente começa a se mostrar muito mais nesse lugar e começa a aparecer o perfil. E é muito legal, não sei se vocês se lembram, na época que o Facebook, né, começou, mas eles tinham o que você está fazendo, o que você está pensando. Então começa esse lugar de como eu falo, exponha, né? Exponha os seus pensamentos, exponha a sua vida, exponha o que você está fazendo. As pessoas querem saber o que você está fazendo. Então, começa a se colocar, a se incentivar, né, um processo de exposição. Venha aqui contar para todo mundo o que você está fazendo. E a partir desse processo de exposição, eu tenho os números que dizem se eu estou fazendo coisas legais ou não. E aí isso vai estruturando toda uma identidade, baseada em tudo aquilo que a gente disse até agora, desde o começo da apresentação, também nesse olhar deste outro através das redes, né? E eu acho que a gente tem uma mudança importante aqui também, porque a gente, quando tem esse início do Facebook, era muito um lugar para as pessoas se encontrarem, mas não necessariamente se validarem, né? Que é o que a Paty trouxe ali, né? A validação. Quando a gente começa, para mim, tem um marco, que é quando surgem os stories, por exemplo, no Instagram, né? Os stories, eles passam a ser a entrada, assim, full time na vida das pessoas, né? Então, eu passo a estar... E logo no início, eu me lembro de comentários de pessoas que diziam assim, mas agora a pessoa vai no banheiro, posta uma coisa, a pessoa vai escovar os dentes, ela posta uma coisa, a pessoa está almoçando, ela posta uma coisa. As pessoas não postam mais coisas especiais. Então, essa valorização que a gente falava lá na geração anterior, assim, de tipo, eu vou postar uma foto de um evento, de uma viagem, de uma participação que eu fiz em algum lugar. Não, agora... o privado, o público e o privado, eles passaram a ser praticamente a mesma coisa. A gente não tem mais essa definição, as paredes caíram, né? E, ao mesmo tempo, inevitavelmente, na minha opinião, isso trouxe um aumento considerável do sofrimento, porque eu preciso estar sempre... publicando algo, eu preciso estar sempre expondo algo. E eu fico pensando como que isso reverbera na cabeça de um adolescente, num cérebro de um adolescente que ainda está em desenvolvimento, se a gente adulto, às vezes, tem muita dificuldade de lidar com isso. Para mim, uma coisa que me marcou muito esse ano foi que a maior parte das minhas amigas viajaram no recesso entre Natal e Ano Novo. E eu fui uma das poucas pessoas que ficou na cidade. E aí, no dia 31 de dezembro, eu abri o Instagram, eu acordei, tomei café, peguei a rede social, abri o Instagram. E daí vi foto de todas as pessoas que eu conheço, inclusive das que eu não conheço, em alguma praia, em algum lugar, celebrando isso, celebrando aquilo. E o primeiro pensamento que me veio foi, que vida de merda essa minha. Agora você imagina... Aí eu fechei o aplicativo, saí do aplicativo e digo, porra, que merda, já me veio com esses pensamentos assim. Agora você imagina isso num cérebro de um adolescente. O meu filho não tem rede social, mas o meu marido volta e meia publica
vídeos dele jogando futebol. E aí ele pega o celular do pai, vai na rede social do pai e olha. E outro dia ele me disse assim, ninguém gosta de mim. Eu falei, da onde você tirou isso? E eles têm só 3 curtidas no vídeo que o meu pai publicou. Então, a curtida passa a ser esse referencial de eu sou amado ou eu não sou amado, eu sou popular ou eu não sou popular. E aí a gente leva o sofrimento para um outro lugar. A Lu até comentou na apresentação dela sobre os transtornos, né? O quanto a gente está entre os adolescentes, a maior crise, né, de depressão e ansiedade, e que as redes sociais são extremamente intensificadoras desse fenômeno, né? Porque esse comparativo, onde eu já começo a perder. Veja bem, a gente está construindo a identidade adolescente, né? E aí, a partir disso, esse processo de construção não é, então tá bom, eu já sei, eu boto o tijolinho ali do que é. Não, eu tô num processo, eu não sei, eu ainda tô aprendendo, tá? Confuso ali o que eu sou, o que eu não sou, o que é meu, o que não é. E aí a gente vai para uma rede social onde tem essa fronteira fluida de público e privado. Então, eu fico confuso de o quanto isso aqui quer realmente dizer que eu sou amado ou não. Porque eu estou aprendendo, eu não sei. Então, olha como é complicado isso no processo de construção de identidade do adolescente, né? E a Gabi falando isso, me lembrei também que é um processo de estética, né? A gente vai fazer uma figura ali nas redes sociais, onde um termo que a Geisa e o Sandro usaram hoje, que é uma subjetividade editada. É sobre isso, a gente vai editar a nossa subjetividade para eu caber no molde em ser amado, em ter curtida. Então, se eu fizer alguma coisa que é o que as redes querem, elas vão me dar curtida. E o quanto eu estou essa subjetividade está sendo cortada, está sendo, né, moldada ali para ser. E o quanto isso é autêntico e o quanto isso é pelo olhar do outro. Então, eu deixo de viver toda uma complexidade de produção de identidade em prol do olhar do outro, porque eu quero pertencer, porque eu quero ser amado, né? E aí a gente vai para a galera que está agora, do TikTok, né? O que essa galera do TikTok está fazendo, está vivendo, de onde vivem, do que se alimentam. E o lugar é de identidade, de fluxo, de velocidade. Apesar de ter tudo aquilo que a gente falou até agora, inclusive as questões que a gente falou sobre Instagram, etc., a galera do TikTok é um lugar muito mais fluido, de muito mais velocidade. Então, eu não me aprofundo nas coisas, eu preciso falar, mesmo que eu queira falar, eu vou falar no 1.5, eu vou falar no 2.0, porque eu preciso passar uma informação muito rápido. Eu não vou me aprofundar, porque não é espaço de se aprofundar. Então, o quanto a gente também está construindo a identidade desses jovens em coisas rápidas, eu não preciso ser profundo, eu preciso só ter like, eu preciso ter visualização. E o que dá em visualização? Falas que engajam, que geram... A gente já sabe que tem muitos algoritmos, o algoritmo funciona muito num lugar do ódio, então o que dá briga, o que dá desavença, é uma coisa que dá like, que dá curtida, que traz ou não, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A gente sabe que o corpo, a sensualidade, né, o erotismo do corpo vende, e vende muito, principalmente corpos jovens. Então, olha de onde que a gente vai fomentando as redes sociais para que esses jovens estão ancorando a identidade dele nessa aprovação dos likes. E é deste lugar que eles conseguem. Por quê? Porque é isso que eles recebem. Só que isso é uma interface que é feita por uma empresa. É um algoritmo, o algoritmo ele é programado, ele é feito, ele não é orgânico, essas coisas não acontecem. Ele é feito. E a gente precisa pensar sobre o quanto essa tecnologia que a gente tem, que é tão interessante, e eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, porque a gente tem que olhar para isso, está sendo prejudicial para a produção de identidade desses adolescentes, para eles viverem a vida deles no futuro, para ser adultos que vão funcionar no dia a dia. Então, antes tinha o ideal do eu, que vinha dos pais, dos professores, das figuras de autoridade, e agora a gente vai para influencers, para curtida, para algoritmo, para indústria. Então, olhar para esse adolescente, porque ele está produzindo, e é bem interessante, porque a gente vai de um lugar de eu produzo memórias, eu crio memórias, eu guardo memórias, para eu produzo conteúdo. Então, o meu aniversário, ele não é o meu aniversário, ele é um conteúdo sobre o meu aniversário. Então, eu faço ali, eu comprei os balões não sei quais de não sei onde, eu fiz o bolo de não sei quem com a temática não sei qual. Tudo tem que ter um porquê. Então,
a gente vê que é muito diferente de um lugar onde eu olho para mim e penso, o que eu gosto? O que eu quero fazer? É diferente. É um lugar onde, o que eu faço que dá engajamento? O que eu faço que as pessoas compram? Porque é desse lugar que a gente está falando, dessa geração. Para mim tem uma coisa que marca muito essa geração TikTok, que, de novo, né, tem a ver com o tempo, essa velocidade do tempo que a Carol falava, né. Outro dia e que não é só na adolescência, isso é uma coisa que está transpondo, inclusive, para a vida adulta, né, a gente tem tido muita dificuldade de lidar com esse tempo. Outro dia eu liguei para uma amiga, mandei uma mensagem para uma amiga, disse, posso ligar? E ela me respondeu assim, não dá para mandar áudio, que daí eu posso ouvir na velocidade 1.5. Então, ligar é uma coisa que não existe mais. As pessoas não se ligam mais, é raro, né? A não ser que seja uma ligação de vídeo, que você está ali interagindo, os adolescentes fazem ligações de vídeos para jogar, para, né, nessa interação. Mas você ligar para saber como a pessoa está, isso é... E eu fico me lembrando que o telefone surgiu na minha vida, telefone com fio, de novo, no final da minha adolescência, né? Não tinha, era combinado, não tinha como reavisar a pessoa. Então, é uma mudança grande, assim, que a gente tem nessa relação com o tempo. Tudo precisa ser acelerado. A gente falava no podcast, nessa primeiro episódio da segunda temporada, com a convidada, e ela trazia uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar, que é a nossa capacidade de observar qualquer coisa, o mundo, essa garrafa, qualquer coisa. A gente não dedica mais tempo para observação, porque a gente não tem tempo, então a gente tem camadas de superficialidade, né? Eu atendi um adolescente essa semana e ele odeia ir para a escola. Ele vai, todos os dias ele tira notas excelentes, mas se ele pudesse eliminar uma coisa da vida dele, seria a escola. E aí eu perguntei para ele, como você imagina que seria o aprendizado sem a escola? E ele me respondeu, pelo ChatGPT. É simples assim. Né? Só que o ChatGPT, ele, de novo, ele nos dá a superficialidade da coisa, ele nos dá uma pequena pitada daquilo ali. Então, a gente tem passado por esses processos dessa ausência de percepções que na adolescência são muito importantes. Eu perceber o outro, eu perceber a relação com o outro. Os adolescentes me dizem assim, ó, que se você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não te responde logo, eles apagam a mensagem, porque você não tem interesse em ler a minha mensagem, então você também não merece ver, mesmo que seja depois. Não existe o depois, percebe? Não existe mais o depois. É agora, a vida acontece agora, eles dizem isso o tempo todo, a vida é agora, acontece agora, a gente tem que estar o tempo todo, e se marcou ali que você viu, marcou as 2 barrinhas azuis que o outro viu e não respondeu, pronto, está cancelado. Como assim não respondeu? Então, a gente sai da era dos melhores amigos, dos relacionamentos mais profundos, para relacionamentos também mais superficiais. Não é só o conhecimento que é superficial, os relacionamentos também eles estão superficiais. Você faz algo que eu não gosto, eu não sento e converso. Eu reclamo e você não é mais meu amigo. Eu fui numa escola essa semana fazer uma mediação, e aí era um conflito entre 2 meninos. E aí, conversando com a professora, conversando com a coordenadora e tal, eu digo, tá, eles conversaram? Não. A coordenadora conversou com um, a coordenadora conversou com outro, mas não conversaram. Por quê? Ah, porque eles não se bateram, não tinha necessidade de... Não, gente, a gente precisa aprender que os conflitos, eles se dão também através da palavra, do sentir, ele não vai só para a violência física, ele também está nesse campo simbólico, do pensar, do sentir, do precisar organizar. E a gente precisa colocar as pessoas para conversar, frente a frente, olho no olho. Porque uma coisa é eu falar sobre o que eu penso de você através de uma tela de um computador, onde eu não estou te vendo, não estou vendo a sua reação e não sei o que você está pensando sobre isso. Outra coisa é eu falar o que eu penso de você olhando no seu olho e vendo a reação que você expressa. A Carol ontem falava, né, sobre a geração emoji, né, não é nem a TikTok, é emoji. Tipo, eles não têm expressão, porque eles se comunicam só por emojis. Então, não tem expressão, as pessoas falam as coisas, eles estão sempre com a mesma cara. Porque eles só sabem se reproduzir a comunicação através de um teclado.
através de uma simbologia que não... A gente vem perdendo parte, né, dessa expressão da manifestação do corpo sobre essa linguagem. E o que eu falava com a Carol quando a gente estava preparando essa apresentação é que uma coisa que eu penso muito, quando a gente pensa, a gente chegou no momento em que nós adultos estamos olhando para a situação da forma como está, crianças e adolescentes, a gente está pensando assim, deu ruim, a gente precisa fazer algo, está dando ruim, vamos mexer. Aí a gente entrou com uma proibição de celulares na escola, a gente vem falando aí de regulamentação de redes sociais, que é super importante, né, mas eu vejo uma galera pensando muito, as primeiras, assim, alternativas é uma volta ao passado. A gente não consegue pensar algo que parta a partir disso que eu tenho aqui hoje, como que eu elaboro isso. Então, vamos tirar os celulares. Gente, não existe mais vida sem o celular. Não existe, isso não existe. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E a gente tem tido uma dificuldade, a gente adulto, muito grande, de pensar e elaborar quais são possíveis soluções de convivência e de uma saúde mental mais equilibrada, onde esses adolescentes possam crescer encontrando essa identidade, e não sendo só né, entre ele e o outro, mas não só a partir do outro, de um jeito mais saudável. E isso me assusta nesse sentido, porque a gente tem tido muita dificuldade, eu acho, de encontrar caminhos a partir da onde a gente está e não um retorno ao passado. Vai lá, Carol. Não, já aproveitei para mudar, porque a provocação... 5 minutos. Ai, meu Deus! Tudo bem. Uma provocação rápida sobre o que a Gabi falou, de o que pode ser no futuro, né? Por exemplo, tem um óculos da Meta agora junto com a Ray-Ban, e não é à toa, a Ray-Ban é uma marca de 1937, extremamente antiga, que eles implementaram inteligência artificial. Então, a gente viu até um vídeo, posso até compartilhar depois, sobre como esse óculos resolve tudo. Então, eu olho, ele já me diz, ele já conversa comigo, se eu estou conversando com alguém em outra língua, ele já traduz o que aquela pessoa está falando, eu posso concordar ou discordar, porque eu já entendi, eu não preciso... Para quem assiste Avengers, Carol, é o óculos do Homem de Ferro. Exato. Sabe? É o óculos do Homem de Ferro. Perfeito. E aí, o que a Gabi falou é sobre um lugar de voltar para o passado. Então, tem uma reportagem aqui do SBT, que é nesse canal 90, que tem no YouTube, indico que é super legal, os jovens começando a usar câmeras digitais de novo, que é uma câmera que ela não tem acesso à internet, ela só tem aquela telinha de trás, aquela Sony Cybershot, que a gente usava nos anos 2000 e pouco, assim. Então, eles estão começando a usar coisas mais analógicas do que eles estão, até para essa desconexão acontecer. Inclusive, a Taylor Swift e a Camila Cabello, que são cantoras extremamente atuais de adolescentes, elas fizeram LPs, elas fizeram fita cassete atualmente, para que e os adolescentes compram, mesmo não tendo os aparelhos para poder ouvir, eles compram esses objetos. Por quê? Porque, em alguma medida, aqueles objetos também fazem parte do quem nós somos, também constroem a nossa subjetividade, também constroem a nossa identidade. Então, como que a gente vai olhar para esse futuro que está acontecendo e pensar que a gente tem coisas que são interessantes, talvez, para retornar, e fazer um intermédio disso? Porque não. A possibilidade não pode ser só voltar, ou só falar, sabe-se Deus o que vai acontecer. A gente tem que olhar e tem que olhar com cuidado para isso, né? E aí a gente vai para o papel da família e da escola, né, Gabi? Opa. A gente tem essa família, né? A família, ela sai desse lugar de primeira referência do sujeito, primeiro reconhecimento do sujeito, né? É na família que a gente vai organizando esse desejo de afeto, de falta, o limite, né, da lei, da regra. Uma das coisas que, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica adolescente, a gente fala muito com famílias, a gente fala muito dessa regra, né? A dificuldade que os cuidadores, que os pais, os responsáveis têm hoje de conseguir falar sobre isso com os adolescentes, sobre essa regra, Então, a gente passa por esse lugar, passa por essa organização de laço mesmo, de pertencimento, é o primeiro lugar onde eu pertenço, é o primeiro lugar onde eu tô, né? E entra na escola, que é esse lugar do coletivo, né, da vida social. Então, como que eu saio desse lugar onde eu sou um indivíduo, que mesmo que eu viva ali num contexto social, é um contexto social privado, e vou para esse contexto social público? E não à toa
que quando a criança entra na escola, a gente tem muito aquele conflito do dividir, o conflito do, né, de se enturmar, de pertencer, porque ela ainda está buscando esse lugar, ela ainda está tentando identificar. Numa família, a gente tem ali mais ou menos as mesmas regras, né? A gente organiza um ideal de eu, digamos assim. Quando a gente vai para a escola, são diversas pessoas diferentes, com regras, cada uma na sua casa diferente. Existe a regra da escola, que é coletiva a todos, mas que cada um, com a sua subjetividade, com o seu aprendizado, vai ter que ir se encaixando ali. Encaixar é uma palavra horrível, mas vai ter que ir, né, se organizando ali dentro. E quando a gente para pensar nessas mudanças, eu acho que essas duas organizações, família e escola, também sofrem com isso, porque a família que existe hoje, de novo, é essa família de uma geração anterior. E a escola que existe hoje, ela foi formada por gerações anteriores. E aí a gente tem adolescentes de uma nova geração, de uma nova configuração, que entram em conflito com regras que funcionaram para gerações anteriores, mas que não funcionam mais hoje. E, na minha opinião, a escola, ela, assim como a família, ela precisa talvez mudar um pouco essa percepção de lugar de educar para lugar de escutar e transformar. A gente precisa de uma mudança nessa percepção. A gente sempre teve família. É muito comum a gente escutar, né? A educação vem de casa. A escola só aperfeiçoa, a escola só molda, mas a educação vem de casa. A gente precisa começar a pensar que sim, é nosso papel educar, mas sobretudo é nosso papel escutar, porque essa geração, ela sabe de coisas que a gente não sabe. Que a gente não tem nem ideia. Eu até pensei, marquei uma frase que a Cami falou na apresentação dela, que é que a escola e a família também estão juntos na travessia do adolescente. Então, se a gente vai falar de um adolescente que está se construindo na era das redes, a gente tem que olhar para a família e para a escola com esse olhar também. Tipo, a gente tem que acompanhar, senão a gente não está junto. E isso de escutar, que a Gabi falou, não é só não é aquele lugar passivo de tipo, então, né, educação positiva, tudo não é só sobre negligência, sobre omissão, não é esse lugar, mas é um lugar de entender que certas dinâmicas eles estão vivendo que a gente não viveu e a gente não sabe como é. Então a gente vai ter que aprender com quem está vivendo. E aí, para as redes sociais e a identidade dos adolescentes, né, vem muito de tudo que a gente falou. Então, eles vão vir desse lugar da identificação, através dos virais, dos posts, dos vídeos, das dancinhas, do TikTok, do que eu coloco nas redes, das fotos bonitas que eu tiro, da minha festa de aniversário. Eles vão fazer parte daquele microcosmos que existiu desde o começo, eles vão fazer parte da escola que eles estão, mas eles também vão fazer parte deste mundo que não tem limite, né? Desse lugar onde eu não sei, onde as coisas viralizam, quando eu vou ver, todo mundo já viu alguma coisa. Tem até uma série maravilhosa do Netflix, chama Psica. Gente, Psica é o que fala sobre isso, sobre como algo pode reverberar de uma forma que a gente não imagina na vida de um adolescente. Então, eu indico fortemente que a gente assista. E tem autores muito atuais, né, que falam sobre como a gente olha para essa sociedade hoje, porque apesar de a gente estar falando um recorte adolescente, a gente também está inserido nessa dinâmica, a gente também tem perfis em redes sociais, a gente também divide a nossa vida. Então, por exemplo, o Yuval Harari, ele vai falar dessa conectividade, né, que a gente se conecta, mas o quão isolado nós estamos, né, a gente faz, tem não sei quantos milhões de amigos no Instagram, no TikTok, seguidor, mas o quanto realmente isso reverbera para a constituição da minha vivência pessoal, né, da minha autoestima, de um lugar onde eu pertenço, de um lugar onde eu me sinto alguém. Ele fala dessa fragmentação da atenção e da identidade no 21 lições para o século XXI, exatamente por causa disso, porque é tanta informação, é tanta coisa que eu estou recebendo, é tanta coisa que está fazendo ao mesmo tempo, que eu não sei onde amparar. E quando a gente está falando da produção e a construção de uma identidade do adolescente, é isso. Como que eu vou construir esse adolescente a partir de tanta informação que eu tenho? E eu não sei o que é certo ou errado, não sei o que faz sentido e o que não faz. E aí eu fico confuso tentando encaixar os discursos que eu tenho nas redes sociais e talvez reproduzir eles também para me conectar com alguma coisa.
A sociedade de transparência, que a Gabi me lembrou, eu coloquei aqui na apresentação, ele também vai falar disso, né? Ele vai falar desse lugar de tudo é visível, tudo é premiável, a honestidade, a verdade, mas ao mesmo tempo, qual é o preço que a gente paga? A gente paga o preço da liberdade. Porque algumas coisas a gente vai editar aquela subjetividade. Então a gente não vai colocar tudo nas redes, a gente não vai ser um lugar que vai aparecer e 100% eu. Sabe por quê? Porque nós somos instâncias. E algumas instâncias não são tão legais. Algumas instâncias não são tão bonitas. Algumas instâncias não vendem. E a rede social é um lugar de venda de uma imagem. Então, o quanto disso, dessa subjetividade, a gente perde. O excesso de autovigilância que acontece. Então, e eu falei que eu ia fazer o advogado do diabo das redes sociais, eu vou fazer aqui. Eu acho que tem uma subjetividade que se expande, e quando eu estava ouvindo a apresentação da Fabi, foi perfeito, porque nós temos uma comunidade surda incrível, por exemplo, no TikTok, que fala sobre como é a vida do surdo, como que é a vida de alguém que tem algum tipo de dificuldade, uma seletividade alimentar, que vive com algum tipo de transtorno. É muito legal, a gente pode viver com outras realidades que são muito distantes da nossa. Isso é muito bom. A gente pode olhar para os lugares legais também, mas tem um lugar que eu vou editar minha subjetividade, e que isso pode ser muito complicado. Então, eu acho que a gente precisa olhar em como que essa rede social existe. Ela não vai parar de existir, ela faz parte do adolescente, ela faz parte da produção de identidade desse adolescente. Não levar isso em consideração na clínica é um erro tremendo, e a gente precisa cuidar disso. E como é que ele vai ser? Acho que pode seguir, Carol. E falando na clínica, você quer ir, Gabi? Vai lá, vai lá. A imagem mudou, mas o enigma da identidade permanece o mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai olhar para qual é a clínica que a gente vai fazer com esse adolescente que é atravessado por toda essa rede social, nessa construção dessa identidade. Então, a ideia é que a psicanálise e o setting analítico seja esse espaço para o adolescente poder viver num tempo diferente, de um fluxo não tão intenso, um tempo mais parado, um tempo mais reflexivo, um tempo de silêncio. Tudo isso é um tempo para a gente separar e reconhecer daquelas instâncias que eu permeio, que é a família, a escola, espaços religiosos, espaços culturais e rede social. O que é que eu vejo na rede social que faz sentido? A psicanálise, e quando a gente está no setting com o adolescente, a gente tem que perguntar que canais do YouTube você segue? Que perfis você segue nas redes sociais? É importante a gente saber e estar ligado o que é que aquilo está falando para aquele adolescente, porque aquilo está dizendo. E ali a gente vai poder estabelecer um diálogo para perguntar, tá, mas você concorda com isso? O que você acha disso? Você acha bom? Você acha ruim? É legal? Não é? E a partir disso, a gente vai, obviamente, sustentar espaços de angústia, de descoberta, de elaboração, de experimentação. E o adolescente, nesse processo, vai poder construir a partir dele, com o nosso acompanhamento, né? Porque não é um lugar de orientação, mas é um lugar de acompanhamento, para a gente poder refletir sobre as coisas e ele poder estruturar. A Gabi me contou, depois, se ela quiser, né, falar da música do filho dela, e é exatamente esse lugar. Ele quer uma coisa, ele quer o funk. Ah, mas a gente conversou. Pois é, mas é o que eu quero. E tá tudo bem, porque se você reflete sobre aquilo, se você pensa, se você escolhe, ok, é isso que a gente quer. A gente quer uma produção de identidade, de uma identidade autônoma, de uma identidade que possa dar autonomia àquele indivíduo. É isso que ele vai viver na vida adulta. É isso que é importante ele construir na fase da adolescência, dentro da identidade dele. Com tatuagem, sem tatuagem, nas redes sociais, mais recluso, nas artes, num lugar extremamente cognitivo, com questões de transtorno ou sem transtorno, indo trabalhar cedo ou indo trabalhar só na época de fazer estágio. É cada um de um jeito, mas desde que ele seja o quê? Autônomo e autêntico, né? Eu acho que a gente adulto saiu de um lugar de desconhecimento total do que as redes sociais poderiam causar nessa formação da identidade do adolescente, né, do pensamento e desenvolvimento da criança, para um lugar onde hoje a gente tem uma ideia do que está acontecendo, né? E eu acho que a nossa responsabilidade, a partir do momento que a gente tem
pesquisas, que a gente tem fatos, se posicionar diante disso, né? Então, antes a gente soltava o celular, ou a televisão, o YouTube, enfim, para o adolescente, e ele podia escolher. A gente tinha pouca regulamentação sobre aquilo ali. As próprias plataformas nos regulamentavam, digamos assim. Então, o YouTube tinha o YouTube Kids, o próprio Instagram agora veio com o Instagram Teens, né, a conta adolescente. O problema das plataformas regulamentarem é que a gente esquece de um detalhe importante, que existe um interesse comercial por trás disso. Não existe um interesse, uma preocupação de desenvolvimento, do como isso está reverberando no cérebro daquele adolescente ou daquela criança. Não, existe um interesse comercial. E a própria regulamentação, digamos assim, da plataforma sobre isso é uma forma da plataforma se manter nesse meio, atuando sobre esses adolescentes. Então, hoje, por exemplo, você conversa com uma adolescente menina de 13, 14 anos, e você pergunta para ela do que ela gosta, eu arrisco dizer que 60% no mínimo vai dizer que gosta de maquiagem. E não tem nenhum problema em gostar de maquiagem, eu não estou julgando aqui se é certo, se é errado, não é sobre isso. Mas existe um padrão que está se instituindo. E aí quando você pergunta o que ela gosta de consumir no shopping, ela vai te responder isso, maquiagem, né? Esses dias o meu marido me pediu para comprar um presente para neta dele, e aí eu perguntei para a mãe que a menina tem 6 anos, o que ela gostava, ela me disse que ela gosta muito de maquiagem. E aí eu fui no lugar e me deparei numa loja com uma prateleira imensa de maquiagem para criança. E fiquei olhando para aquilo ali pensando, socorro, e agora? Aí comprei um jogo junto, né, pensando assim, vou dar uma coisa que ela gosta, mas vou comprar um jogo que eu acho que é legal e tal. E o jogo ela nem abriu. Então, o brincar, ele tá perdendo, porque não é um brincar da maquiagem, como, por exemplo, eu brincava, eu não tô dizendo que a minha infância foi melhor, tô dizendo que as coisas mudaram, não é um brincar de eu vou maquiar fulano, não. É um auto-maquiar e um se comparar com o inatingível. Então, o que eu vejo é que a gente sai de uma busca de uma perfeição que a gente sabe que não vai alcançar, porque a gente lida com o imperfeito, né? Na geração VHS, a fita travava, né? As coisas davam errado, a gente tinha que esperar, e a gente vai para esse lugar da perfeição, que a gente segue sabendo que não vai existir, mas que essa criança e esse adolescente buscam incansavelmente. O cabelo perfeito, a boca perfeita, a sobrancelha perfeita, o corpo perfeito, corpos inatingíveis, corpos criados muitas vezes por IA. Então, pensar tudo isso, eu acho que nos coloca nesse lugar de se responsabilizar, sabe? De pensar, gente, o que a gente faz com tudo isso? Como que a gente lida com tudo isso? E é isso que a Carol falou, né? O meu filho veio cantando uma música que falava sobre essa questão do corpo da mulher, né? De como a mulher se comportava e tal. E aí eu escutei a música e eu pensei, nossa. Aí sentei com ele, eu digo, filho, vamos ouvir aqui. Aí escutamos. E aí conversamos sobre a letra da música e ele me disse assim, que horror, né, mamãe? Falei, não é? E ele disse, mas é boa pra caceta, né? Olha, é chiclete, ela gruda, vou continuar ouvindo. Então, é isso que a Carol fala, é a gente partir desse lugar de expectativa de eu vou sentar e conversar com ele, não para educar. Ok que a gente precisa educar, mas eu vou sentar para conversar com ele, para escutar o que ele pensa sobre isso. Por que essa música faz sentido para ele? E ele me respondeu, é porque é chiclete, é a batida, sacou? É a batida. E ok que ele está reproduzindo algo que pode ser difícil da gente lidar, mas ele não está criando algo, ele está reproduzindo uma coisa que já existe na sociedade, que é essa transformação da mulher num corpo, como se ela fosse só aquele corpo, como se não existisse um pensar por trás. E a gente, de novo, precisa conversar com ele sobre isso, mas a gente também tem que entrar nessa conversa, não para convencer, mas para dialogar. E eu acho que essa é a mudança no papel da família e da escola. A gente precisa começar a entrar nas conversas, não é para impor uma opinião, uma decisão, mas é para dialogar. E para escutar,
Porque a gente começa a criar portas de comunicação. O que eu penso é que a gente entra nas conversas e cria paredes, e cria muros, e não existe comunicação. E a gente está precisando muito, nesse momento, criar portas, janelas de comunicação, porque a rede social está fazendo isso pela gente, e de um jeito muito ruim, muito triste. De um jeito inalcançável, que a gente nunca vai suprir, nunca vai dar conta. Então, eu acho que precisa começar a fazer um pouquinho do que Lacan falava, sabe? Levar o real para essa galera, levar a vida real, mas de um jeito amoroso. Quando eu falo com os pais sobre limites, eu sempre falo desse lugar, desse limite amoroso, desse limite que vem do coração, desse limite que vem, sabe, do cuidado, e não desse limite que vem da frustração, da raiva, da mágoa, do não me escutou, não. A gente constrói a borda, e essa borda às vezes vai transbordar, e aí a gente recolhe a água que transbordou e bota de volta, e constrói de novo, e é um caminho de paciência, e essa é a questão do tempo, que a gente precisa resgatar. Sandro, perdão aí que a gente deu uma... 5 minutos. E aí o enigma ainda é quem eu sou para o outro. E aí eu vou dar uma lidinha nesse slide, mas cabe ao analista sustentar esse espaço de angústia, essa necessidade imediata de resposta, essa escuta sem julgamento, a variação de sentimentos e emoções, e dar acesso e suporte aos pais e aos adolescentes, dentro do setting e pelas redes por aí. E eu não digo fazer análise pelo story, pelo Instagram ou por vídeos do TikTok, mas entender que hoje esse adolescente vai entrar em contato com a gente por outros lugares que não só no setting. Ele vai falar por WhatsApp, ele vai procurar a gente nas redes sociais, ele vai entrar em contato e vai fazer parte do nosso trabalho também, poder suportar e dar borda para isso. Às vezes limite, às vezes acolhimento. Então, olhar para isso é importante, até que o adolescente possa, a partir da pergunta de quem eu sou para o outro, para quem eu sou para mim mesmo. E aí a psicanálise nos convida a sustentar a escuta, o tempo, o espaço do não saber, um contramovimento ao imediatismo das redes. Nos lembra que para o adolescente, ser visto é importante, mas ser escutado é fundamental. Ser é poder estar só na presença de alguém. Que possamos oferecer presença mesmo em meio às telas, para que o adolescente possa existir para além das imagens. Então, acho que essa é a nossa proposta. Eu espero que a gente tenha colaborado para a construção de algo e que vocês possam olhar quando o adolescente vem para a clínica de vocês, né? Ou você é um professor que está ali acolhendo, ou o próprio pai, quando ele fala, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disso em mim. Ele não está falando só daquele momento, ele está falando de todo um contexto enorme que tem junto com ele, né? Gabi, alguma palavra final? Acho que é isso. É uma temática, eu acho que a gente pode ir para vários lugares, e é uma temática... eu sempre acho desafiador falar aqui nesse tempo de 45 minutos, até porque eu falo bastante, Carol também, mas a nossa ideia aqui era trazer um pouquinho, assim, de tópicos para que vocês pudessem refletir, pensar e saírem daqui mais curiosos do que sabendo coisas, né, para que... Acho que a ideia era essa, despertar curiosidade sobre esse tema, para que a gente possa seguir buscando respostas, seguir buscando perguntas, e seguir, sobretudo, escutando e conversando, dialogando. Obrigada, gente, pela escuta, pela participação. Obrigada, Carol, pela parceria. Obrigada, gente. Já compartilhamento.